Olá a todos, bem-vindos à aula 9 da disciplina de Introdução a Ontologias e à Web Semântica, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje iniciaremos a parte 3 do curso. Nessa parte, nós veremos como é que se dá o uso e integração de ontologias em aplicações computacionais, como a geração de língua natural, sistemas de pergunta e resposta, ou mais popularmente conhecidos como chatbots. E por último, a gente vai ter uma aula opcional de como é que ontologias podem ser manipuladas na linguagem de programação Python. Então hoje nós falaremos sobre esse caso específico, que é a tarefa de geração de língua natural e como as ontologias são utilizadas nesses sistemas computacionais. Então, segundo o artigo de Reader and Dale, de 1997, geração de língua natural é um campo da inteligência artificial e da linguística computacional que visa implementar sistemas para converter dados não linguísticos em língua natural, seja essa no formato de texto ou voz. Basicamente, a entrada desses sistemas são números ou outros dados não linguísticos, e esses dados eles são convertidos em língua natural, como um texto ou voz. A área de pesquisa em sistemas de geração de língua natural é bem avançada, tanto que hoje nós podemos ver aplicações de geração de língua natural na indústria. O caso mais comum é o caso da geração de relatórios sobre previsão do tempo. Então aqui tem um exemplo dessa empresa, que é a Aria. Eles desenvolveram um sistema para geração de textos sobre a previsão do tempo. Então aqui à esquerda tem um exemplo de dados não linguísticos sobre meteorologia. Esses dados eles vêm basicamente de sensores e satélites, e eles indicam, por exemplo, a temperatura, a velocidade do vento e assim por diante. Antes do sistema de geração de língua natural, basicamente pessoas geravam relatórios sobre a previsão do tempo com base nesses dados, e eles eram capazes de gerar por volta de 60 relatórios por dia. Depois da implantação do sistema, que passou a gerar textos como esse aqui à direita, a partir desses dados não linguísticos, esse sistema ele passou a gerar mais de 5.000 relatórios em menos de um minuto. Então aqui a gente vê uma das principais qualidades desses sistemas, que é a escalabilidade. Então antes, onde só se conseguiam 60 relatórios meteorológicos por dia, passou-se a ter 5.000 em menos de um minuto. Há também aplicações de geração de língua natural, ou GLN, como esses sistemas são conhecidos, na área biológica. Então esse é um exemplo desse artigo que vocês podem procurar, do Siddhartha, de 2019, onde ele desenvolveu um sistema para descrever automaticamente a vida de pássaros. Esses pássaros eles eram acompanhados por sensores de GPS, então o que esse sistema de GLN fazia era acessar esses dados de GPS para ver a localização dos pássaros. Eles cruzavam esses dados de GPS da localização do pássaro com dados sobre a meteorologia, e eles descreviam o dia a dia de cada um desses pássaros. E esses textos eles eram geralmente consumidos por biólogos. Então, se vocês quiserem acessar mais sobre o projeto, vocês podem ver esse artigo, ou vocês podem procurar no Google sobre Blogging Birds. Vocês verão como esse sistema funciona mais detalhadamente. Bom, sistemas de geração de língua natural também têm sido muito úteis para a área de robojornalismo. Então, esses sistemas eles visam gerar uma notícia automaticamente a partir de dados não linguísticos. E um exemplo desse sistema é o Heliograph, que é o robojornalista do jornal americano The Washington Post. Então, esse sistema inicialmente ele trabalhou com dados sobre as Olimpíadas no Brasil de 2016, assim como as eleições americanas. Ele recebeu esses dados em grande parte numéricos como entrada, ele observava esses dados, detectavam quais informações eram relevantes, ele escrevia uma notícia que verbalizava esses dados e publicava automaticamente em uma das plataformas do jornal. Um exemplo mais recente é o Corona Reporter, que é um robô jornalista que nós aqui do Laboratório Experimental de Tradução da UFMG desenvolvemos em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E basicamente o que esse sistema de geração de língua natural faz é varrer a internet em busca de dados sobre Covid-19 no Brasil, e ele de hora em hora ele publica notícias mostrando como é que está o estado do país em relação à doença, reportando o número de casos, o número de mortes, o aumento de casos dado o dia anterior e assim por diante. Então eu vou mostrar o robô para vocês, que publica as notícias no Twitter, nesse site do Corona Reporter.
Então aqui tem a página do Twitter do Corona Repórter. Vocês podem ver que de hora em hora ele publica notícias reportando os dados da Covid-19 no Brasil. Bom, de todos esses sistemas de geração de língua natural, uma grande parte deles fazem a geração de texto ou de voz a partir de alguma ontologia. A forma mais comum é através de conjuntos de tripla RDF. Para esses sistemas que geram texto a partir de triplas RDF, nós damos o nome de RDF-to-Text. Aqui tem um exemplo da entrada e saída desses sistemas. Então aqui eu tenho duas triplas sobre a Universidade Federal de Minas Gerais, foram extraídas do DBpedia. Então a primeira é uma tripla que faz a ligação da Universidade Federal de Minas Gerais com a cidade onde ela se encontra, que é Belo Horizonte, e a segunda tripla expressa a data de fundação da universidade, que foi dia 7 de setembro de 1927. Dado esse conjunto de triplas como entrada para um sistema de geração de língua natural, o que ele fará é verbalizar essas triplas num texto. Então aqui eu tenho a Universidade Federal de Minas Gerais, está localizada em Belo Horizonte e foi fundada em 7 de setembro de 1927. Bom, comumente, os sistemas de geração de língua natural, eles funcionam numa estrutura de pipeline, como se fosse uma linha de produção, onde eles transformam um dado não linguístico de entrada em texto ou voz a partir de várias transformações intermediárias. O sistema mais comum é esse aqui, que faz a transformação do dado não linguístico em língua natural a partir de 6 etapas, que é a seleção de conteúdo, ordenação do discurso, estruturação do texto, lexicalização, geração de expressões de referência e realização textual. A seleção de conteúdo é responsável por selecionar o conteúdo relevante que deve ser verbalizado. Então, para exemplificar, imaginem um cenário de um chatbot onde o usuário ele escreve para o bot: quero saber mais sobre Belo Horizonte. Bom, nesse caso, teria um sistema de entendimento de língua natural que converteria esse texto num formato estruturado para a máquina e a máquina procuraria numa ontologia como a DBpedia mais informações sobre Belo Horizonte e retornaria, por exemplo, esse conjunto de triplas como resposta do usuário. Então, esse conjunto de triplas expressa o país onde Belo Horizonte se encontra, a data de fundação, o estado que ela faz parte e a população total. Então, essa seria a saída do módulo de seleção de conteúdo. Seleciona a informação relevante para ser verbalizada. Então, aí vai para a segunda etapa, que é a ordenação do discurso. E a ordenação do discurso ela é responsável por ordenar as triplas na ordem no qual elas têm que ser verbalizadas no texto. Então, aqui, por exemplo, esse sistema ele poderia devolver que a primeira tripla a ser verbalizada seria o estado onde Belo Horizonte se encontra, a segunda o país, a terceira a data de fundação e a quarta a população total da cidade. Após as triplas serem ordenadas, iriam para a terceira etapa, que é a estruturação do texto. E essa etapa é responsável por estruturar o conjunto de triplas ordenado em parágrafos e sentenças. Então, aqui seguindo o nosso exemplo, a saída dessa etapa mostraria que o texto seria composto por apenas um parágrafo e as duas primeiras triplas, que expressam respectivamente o estado e o país onde Belo Horizonte se encontram, estaria na primeira sentença, e as duas triplas remanescentes, que expressam a data de fundação e a população total da cidade, estariam na segunda sentença. Então aqui agora eu tenho o conjunto de triplas que deve ser verbalizado, ordenado e estruturado em parágrafos e sentenças. Então eu posso ir para a próxima etapa, que é a lexicalização. E aqui é onde eu começo a tomar as primeiras decisões linguísticas para verbalização dos predicados. Então, uma saída desse módulo poderia ser esse template aqui. Então, esse template ele faz a verbalização dos predicados, ou seja, das relações entre os sujeitos e objetos. Ele faz a escolha dos verbos adequados e ele também aponta onde as entidades devem ser referenciadas nesse template. Então aqui, por exemplo, o sujeito 1 é uma referência ao primeiro sujeito das triplas ordenadas. Então aqui, como eu só tenho um sujeito, é onde Belo Horizonte deveria ser referenciado. O objeto 3, ele indica aonde o terceiro objeto do conjunto de triplas deve ser ordenado. Então, no caso, o objeto 3 aqui é o ano de fundação da cidade de Belo Horizonte. E assim por diante, certo? O objeto 1
Minas Gerais, objeto 2 é uma referência a Brasil e objeto 4 é uma referência à população total de Belo Horizonte. Então, uma vez agora que eu tenho um template de lexicalização, eu posso ir para a próxima etapa, que é a de geração de expressões de referência, que é quando eu vou fazer a verbalização dos sujeitos e objetos das triplas nas posições indicadas no template de lexicalização. Então, aqui no caso, a primeira referência a Belo Horizonte é feita pelo seu nome próprio, Belo Horizonte. Minas Gerais é referenciada como o estado de Minas Gerais. O objeto 2, que é o Brasil, é referenciado como o Brasil. O ano de fundação, que é o objeto 3, é referenciado como 12 de dezembro de 1897. A segunda referência a Belo Horizonte vai ser verbalizada como um pronome, sua, e por último eu tenho a referência à população total de Belo Horizonte, que é feita dessa maneira aqui, 2.501.576 habitantes. Então, uma vez que os sujeitos e objetos eles foram verbalizados, eu posso ir para a última etapa do processo de geração de língua natural, que é a realização textual. E na realização textual é feita as últimas decisões para a geração do texto final, como, por exemplo, tensionar os verbos corretamente. Então, aqui no template eu tinha o verbo na forma raiz, então, com base na informação que é dada, eu vou verbalizar ele da forma correta. Depois eu também faço a realização dos artigos, substantivos e adjetivos, também de acordo com a informação de número e gênero. Então aqui, por exemplo, como eu tenho um único adjetivo, certo? Estimado, ele tem que ser verbalizado de acordo com o número singular e o gênero feminino, então ele é realizado como estimada. E aí eu tenho a última decisão, que é resolver as contrações, certo? Então eu tenho aqui uma preposição e um artigo do, eles são contraídos em do. Aqui eu também tenho uma outra combinação de preposição e artigo que é verbalizado como no. E por último eu faço a detokenização do texto, que é quando eu junto as pontuações. Mas aí vocês devem estar se perguntando qual que é o meu papel como linguista no desenvolvimento de um sistema de geração de língua natural. Bom, os sistemas de geração de língua natural eles são construídos através de projetos multidisciplinares, onde os linguistas eles são responsáveis pela coleta de um corpus a partir da verbalização do conteúdo não linguístico e da anotação das representações intermediárias de cada etapa. Então, uma vez que os linguistas compilam essa informação, os cientistas da computação, aí sim, eles podem desenvolver os algoritmos que convertem um dado não linguístico em língua natural. Bom, então agora eu vou explicar com mais detalhes como são feitas as atividades atribuídas aos linguistas no desenvolvimento de sistemas de GLN, ou seja, a verbalização do conteúdo não linguístico e a anotação das representações intermediárias para cada etapa do sistema de pipeline. Então, a primeira atividade do linguista é a verbalização do conteúdo não linguístico. Mas antes disso, tem a primeira atividade que deve ser feita no desenvolvimento de sistemas de GLN, que é a construção do módulo de seleção de conteúdo, que é uma tarefa que é atribuída aos cientistas da computação. Então, uma vez que a gente tem um sistema automático que ele seleciona o conteúdo relevante para cada estímulo que essa máquina pode ter, cabe ao cientista da computação gerar um corpus com exemplos de conteúdo que podem ser selecionados para diferentes estímulos. Então, no nosso caso, vamos supor aqui um exemplo onde eu queira construir um sistema de geração de língua natural para verbalizar informações sobre cantoras. Então, uma das coisas que esse sistema de geração de língua natural ele pode fazer, gerar diferentes conjuntos de triplas para diferentes cantoras, como esse aqui. Então, aqui eu tenho somente uma tripla sobre a cantora Fernanda Takai, e aqui representa o local de nascimento dela. Então, os cientistas da computação eles vão gerar essa coleção de conjunto de triplas num determinado domínio, no nosso caso sobre cantoras, e aí cabe ao linguista conduzir experimentos para coletar verbalizações para cada um desse conjunto de triplas. Então, vamos supor aqui que eu tenho um experimento onde eu coletei 3 verbalizações para cada conjunto de triplas. Então, aqui eu tenho a primeira verbalização para essa tripla, né? Fernanda Takai nasceu em Serra do Navio. Provavelmente um segundo participante ele vai gerar uma verbalização semelhante, com a diferença que ele se refere à Serra do Navio, o local de nascimento de Fernanda Takai também pelo estado, que é o Amapá. E tem um terceiro participante que gera uma verbalização um pouco diferente. Então, Serra do Navio é o local de nascimento da cantora Fernanda Takai. Então, aqui a gente tem diferentes maneiras de verbalizar um mesmo conjunto de triplas,
E isso é positivo porque eu posso treinar um modelo de sistema de GLN baseado nesses dados que ele é capaz de variar o léxico e a sintaxe para expressar uma mesma representação semântica. Então, uma vez que a verbalização é feita, como nós falamos, também é responsabilidade do linguista fazer a anotação das representações intermediárias para os diferentes módulos do sistema de pipeline, como ordenação do discurso, estruturação do texto, lexicalização, geração de expressões de referência e realização textual. E a anotação das representações intermediárias ela se dá através de um processo que eu chamo de deslexicalização. E o que é a deslexicalização? Bom, primeiro é substituir os sintagmas nominais por representações do referente na entrada não linguística. Então é o que a gente viu nos templates de lexicalização como sujeito 1, objeto 1 e assim por diante. E depois também substituir os artigos, substantivos, adjetivos e verbos nas verbalizações coletadas pela sua forma raiz. Então aqui está um exemplo do processo de deslexicalização para o conjunto que nós estamos levando em conta sobre a Fernanda Takai. Eu tenho uma tripla RDF com conteúdo selecionado para essa entidade, e aí na primeira atividade do linguista ele vai conduzir um experimento ou ele mesmo vai fazer a verbalização dessas representações semânticas. Então está aqui um dos resultados, Fernanda Takai nasceu em Serra do Navio. E aí no processo de deslexicalização, na primeira fase, eu vou deslexicalizar as expressões de referência do texto e linkar com as entidades do conjunto RDF. Então aqui, por exemplo, eu tenho o sujeito que é Fernanda Takai. Eu sei que essa é uma das expressões de referência para ela, certo? Fernanda Takai. E eu substituo por essa tag aqui, sujeito 1, que indica que aqui deve ser colocado uma referência ao primeiro sujeito do conjunto de triplas ordenados. E a mesma coisa eu faço para a Serra do Navio. Eu substituo uma das referências à Serra do Navio por essa tag aqui, objeto 1, que indica que aqui tem que ter uma verbalização para o primeiro objeto do conjunto de triplas ordenadas. Então, nesse caso, Serra do Navio. E por último, eu deslexicalizo os artigos, substantivos e adjetivos na verbalização, que no caso, como eu só tenho um verbo, é o que eu faço. Coloco nascer, e aqui eu coloco uma tag de verb phrase, que indica que aqui vai vir um verbo. Então, aí, com base nessas informações geradas pelo linguista, eu formo o que a gente chama de um corpus de geração de língua natural, que ele vai conter um conjunto de triplas estruturados em parágrafos e sentenças, como esse, as expressões de referência extraídas de uma verbalização para uma representação semântica, assim como também os templates de lexicalização para aquela representação semântica e o texto final. Então, é com base nesse corpus que os cientistas da computação eles vão construir um sistema de geração de língua natural para aquele determinado domínio. Então, por essa aula é só. Eu gostaria, antes de encerrar, passar o trabalho final da parte 3 do curso, que eu vou explicar com mais detalhes numa das sessões do Skype que nós vamos ter. Então, vocês vão construir um corpus de GLN que ele vai ser usado para desenvolver um sistema de perguntas e respostas para os domínios de países, áreas protegidas, rios e espécies. Então, para ajudar vocês, eu coloquei no Google Classroom uma planilha para cada um desses domínios com triplas que foram extraídas do Libpedia. Aí, como será mostrado no dia 9 de junho, cada uma dessas planilhas, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a verbalização tanto das perguntas quanto das respostas para cada um desses conjuntos de tripla, e depois vocês vão fazer o segundo processo, que é o de anotação das representações intermediárias, onde vocês vão ter que deslexicalizar os sintagmas nominais das verbalizações que vocês geraram. Aí, com base nessas triplas e nas representações intermediárias, assim como das verbalizações, eu vou mostrar em aula como é que a gente pode construir um sistema de perguntas e respostas. Então, assim nós damos fim à primeira aula da parte 3 do curso de Ontologias e Web Semântica, onde foi mostrado sistemas que são conhecidos como RDF-to-Text, que eles visam gerar a língua natural a partir de triplas RDF da Web Semântica. Então, bons estudos e uma boa semana a todos.